Boa tarde a todos, eu sou o professor Eric Naldimar, professor de língua portuguesa e literatura, mas hoje vou me dedicar esse tempo com vocês, para os adolescentes e quem vai fazer o Enem ou outros vestibulares, a História da Arte. Sou graduado em Letras, Português, pela UPE, tenho uma pós-graduação em Ensino de Educação Profissional, uma pós-graduação em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Literatura, tenho uma pós recente pela UFBA em Educação, Gênero e Sexualidade. Meu mestrado é em Estudos Literários pela UFES e estou doutorando em Artes Cênicas pelo PPGAC UFBA. Então hoje nós vamos começar e falar sobre a história da arte, que é muito importante, e é um prazer imenso poder contribuir com vocês que estão aí se preparando para os vestibulares e para o Enem. Tudo bem? Então, falar um pouco de história da arte é muito importante porque no nosso dia a dia a gente percebe que a arte ela é um pouco desrespeitada, podemos dizer assim, né? Ela é utilizada nas escolas apenas como um recurso estético, como adorno estético, como decoração. E a gente precisa entender que a arte vai muito mais além, tá certo? Eu trouxe para vocês, para iniciar a nossa aula de hoje, algumas imagens para percebermos a importância da arte, a sua definição e a sua função. Algumas imagens vão nos fazer refletir sobre o belo, o reflexivo e o crítico na arte. Então vamos ver essas imagens para eu poder ir comentando juntamente com vocês. Essa primeira imagem é muito forte porque é muito atual, né? Um homem na escada pintando o sol em meio à poluição. Essa seria uma obra de arte voltada para o estético, para o belo. A gente pode ver os observadores ao redor e mais na frente a gente vai começar a perceber, a entender essa relação da obra de arte com o artista e o observador. Essa imagem eu trouxe para a gente poder retratar um pouco da arte como espelho, da arte como uma mostra do que eu vejo do outro, do que está além. Na próxima imagem, uma imagem crítica, né? Podemos ver aí uma senhora, uma mulher, ela tentando assim limpar uma cédula, né? Vemos ali que é uma cédula de $1 e abaixo que sai de dentro, né? São alguns equipamentos bélicos, de armamentos, fica a reflexão. E essa também eu trouxe só para a gente retratar, que são pinturas em 3D, elas são realizadas no chão, numa praça, né? Na Europa. E fica o convite para refletir essa arte enquanto estético, enquanto belo. Para finalizar, nada melhor do que o momento para a gente entender essa figura de um discurso, de um homem que está de terno, e vocês fazem associação, né, e um canal que leva para o esgoto. Tudo bem? Então, para a gente continuar, eu trouxe para vocês um slide que nós vamos refletir um pouco sobre a história da arte, né? A arte enquanto sua função estética, a arte enquanto os seus significados no dia a dia, o que é obra de arte, o que não é arte. Isso é muito discutido ainda hoje, certo? Quando a gente parte para o grafite, quando a gente parte para a questão de pichações, a essa discussão. A arte como belo, como estético, o que é feio, a arte abstracionista, concreta. Então a gente vai ver agora os próximos slides, a gente vai explicando para a gente começar a entender esse processo. Conceitos, importância e funções da arte. No primeiro slide, a gente vai trazer para vocês uma imagem de Pietà, de Michelangelo, certo? Uma imagem, acredito eu, que muito conhecida de vocês, certo? Na segunda imagem, a gente traz Cadeia de Cassese, de Hélia. Na terceira imagem, a gente traz Mont Saint-Vautier, de Paul Cézanne, ou Paul Cézanne. E na próxima imagem, a gente traz um pôster do filme Star Wars, né, que foi lançado em 2005. Por que eu trouxe essas imagens para vocês? Porque logo no slide seguinte, nós vamos ter alguns questionamentos, certo? Aí tem um slide anterior, eu acho que é um slide anterior, que se pergunta: você já viu, tem um slide anterior que diz assim, você já viu alguma imagem e ficou na dúvida se ela era ou não uma obra de arte? Quais foram essas imagens que vocês viram?
né? E como você distingue a imagem de um cartaz de filme de cinema e uma tela pintada como arte? Você sabe o que é arte e para que ela serve? Então eu trouxe aqui um textinho para vocês, que está aí na tela, né? O mundo da arte como um mundo concreto, um mundo vivo, um mundo de relações interpessoais. A correria cotidiana não nos permite que a gente consiga entender, né, ou visualizar a arte no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque a arte, ela é uma experiência artística, em que a obra de arte, o criador e o observador compõem essa tríade que vai nos levar à nossa imaginação e à nossa criação. Porque a arte, ela oferece significado. A arte, ela nos dá instrumento para compreender a vida e nós mesmos nessa relação com o próprio mundo. No próximo slide, a gente tem uma afirmação, mas eu poderia questionar juntamente com vocês. A arte é conhecimento? Tanto é conhecimento que tudo que a gente sabe de gerações passadas, né, do que aconteceu na história da humanidade, se deu através da arte, se representa através da arte. As vivências do mundo, das pessoas, dos povos, das civilizações, comunica ideias, sentimentos e sensações. Eu trago só um parêntese para vocês. Esse slide ele tem um tempinho que ele foi confeccionado e ideias está acentuado, né? A gente sabe que de acordo com a nova reforma ortográfica, a palavra ideia não tem acento. Seguindo para o próximo slide, a gente pergunta a questão da função da arte. Também bastante discutido na academia, né? A arte tem uma função, ela tem uma função em si mesma, porque ela é uma representação simbólica do mundo humano. Uma representação simbólica do mundo humano vai muito mais além do que simplesmente um olhar distraído do receptor, do observador, né? Tem uma frase muito importante, muito interessante, que se fala em relação a autores, né? A escritores, que diz assim: quando alguém pergunta ao escritor o que este quer dizer, um dos dois é burro. Porque, na verdade, não tem uma verdade absoluta por trás da obra artística, certo? Cada um que vê tem a sua interpretação. Porque se a arte é representação simbólica do mundo humano, automaticamente nossas vivências, nossas experiências são individuais, né? Então se coaduna, vai para o coletivo, mas as experiências são individuais. Para existir arte, são precisos 3 elementos, como eu já falei para vocês: o artista, o observador e a obra de arte. E quem é o artista? A gente vai ver no próximo slide. O artista é aquele que cria a obra de arte. É aquele que está a par da obra de arte, de acordo com as suas emoções, seus sentimentos, né, seus estudos, com o material que ele trabalha, com as técnicas que ele utiliza, certo? Este é o artista. E o observador, ele é o público, né? Então o artista ele também pode ser observador de outras artes, certo? O observador é o próprio público, é aquele que vai observar, mas precisa de uma sensibilidade para poder entendê-la. E eu acho que é aí onde gera toda a polêmica do que é arte ou não, porque o público é quem faz o julgamento. Quem está a par de uma obra artística é quem vai julgar se aquilo dali é arte ou não. E é por isso que tem uma crítica especializada para apreciar, analisar e julgar as obras de arte. Eu queria dizer para vocês que eu estou trazendo esse material para a gente entender um pouquinho que a história da arte não é algo que se torna desnecessário. Ela é muito importante para a gente compreender todo o processo, né, toda a trajetória artística dos primeiros movimentos até os dias contemporâneos. E para finalizar, nós temos a obra de arte, que é o próprio objeto artístico, que ela possui uma função em si mesma. Antes da gente passar para o próximo slide, eu queria chamar a atenção de vocês que a história da arte, ela se mostra necessária e importante para a gente compreender toda a sua trajetória, todo o seu conhecimento, seu contexto histórico. Não tem como a gente desvincular a história da arte da literatura. Inclusive, é uma das propostas que em uma das aulas de arte a gente faça concomitante com o professor de literatura, certo? Se não me falha a memória, que é Francisco Lima, a gente fazer essa troca. Por quê? Porque nas aulas de literatura, eu sempre costumo dizer que o importante que você compreender os movimentos literários é compreender o autor, o contexto histórico e as características. E
na história da arte não é diferente. É muito importante que você compreenda a obra de arte de acordo com o contexto em que ela foi criada. Isso é muito, não tem como separar, dissociar. Por quê? Porque se você analisa uma obra de arte e você analisa o contexto, faz total sentido, certo? No próximo slide, a gente vai ver a história da arte, da pré-história até o Renascimento, porque na aula seguinte a gente vai analisar os movimentos artísticos do século XX. Próximo slide é a história da arte e a linha do tempo. Então, a arte na pré-história, certo? Eu trago o primeiro slide para mostrar que a arte na pré-história, ela já nos mostra que as esculturas, as pinturas que existiam nas paredes das cavernas retratavam o cotidiano daquela sociedade, né? Daquela comunidade. Então, nós temos inclusive no Brasil vários sítios arqueológicos que são retratados através de pinturas rupestres, né? Então não era uma pintura só por pintar. Eles queriam retratar toda a vivência, todo o cotidiano das suas relações no seu dia a dia. E isso ficou registrado através das pinturas rupestres. A arte na antiguidade é tão importante para a gente compreender a sua evolução. A arte na antiguidade, ela nos mostra que o período, os povos daquela época mostravam toda a sua cultura, todas as suas vivências, as suas relações, né? Os seus modos de vida, de sobrevivência e por aí vai. Para começar a falar sobre a arte na antiguidade, nós trazemos para vocês as 4 civilizações, né, que foram, digamos assim, o berço de entender a história da arte, que é a Mesopotâmia, o Egito, a Grécia e a Roma antiga. Na cultura mesopotâmica nós temos muito importante a Babilônia, que é considerado o berço da história da arte na antiguidade, né? E na Babilônia a gente consegue entender a Torre de Babel e os Jardins Suspensos como construções, digamos que faraônicas, já que nós vamos falar do faraó lá no Egito, né? Que é muito importante, certo? E muito importante na Mesopotâmia foram os zigurates, que já eram construções baseadas, né? Que tinham suas associações como pirâmides. A cultura egípcia, ela já vem trazer fundamentos religiosos por trás disso. Perceba que eu estou pincelando, né, toda essa história da arte antiga, da pré-história até o Renascimento, porque nós vamos reforçar ou adentrar mais ainda nos movimentos artísticos do século XX. Tá? É só para fazer uma pincelada, para a gente trazer, para fazer lembrar, recordar, porque às vezes fica adormecido. Eu acho que muitos desses conteúdos vocês já viram nas aulas de história, nas leituras diárias de vocês. Na cultura egípcia, nós temos, só um slide anterior, por favor, nós temos essa questão da religião muito forte, e nós provamos isso justamente na questão do culto, né, aos faraós, nas pirâmides, na vida pós-morte e por aí vai. Depois da cultura egípcia, nós vamos falar um pouco sobre a cultura grega, exatamente, a cultura grega. Aí na Grécia nós já temos todo o campo da filosofia, da arte, da poesia, da arquitetura, já falando com mais intensidade, certo? As esculturas, elas basicamente voltaram para o humanismo, para a simplicidade, para o que era racional, certo? Para a questão do equilíbrio, que é muito fundamental, o equilíbrio nas formas geométricas, principalmente na exposição dos corpos humanos, né? Porque era voltado para a beleza, para o que era belo. Então existia essa harmonia. Na pintura, nós vemos também cenas do cotidiano. Se a gente parar para analisar, toda a história, toda a trajetória artística, não há algo que se desvincule, uma ruptura total, uma quebra total. Eles combatem, né, a geração anterior, a história anterior, mas eles se aproveitam, se apropriam do que eles julgam ser mais necessário. Né? Então você percebe que na pintura grega já faz um retorno aí ao figurativismo, certo? Ao cotidiano das primeiras pinturas que existiam na pré-história, que é a pintura rupestre. E aí Roma, né, que é o berço também da civilização, a gente percebe que Roma ela conquista militarmente a Grécia, mas ela herda a visão humanista e racionalista dos gregos. E aí só para a gente perceber, né, e ratificar essa ideia de que Roma vai beber na cultura, né, na arte grega, a gente percebe que
há uma relação, uma adaptação dos deuses, das divindades gregas na cultura romana. Então Roma ela faz uma adaptação das divindades gregas. Por exemplo, na Grécia, Zeus, né, é um deus grego. Já em Roma seria Júpiter. Né? Então na Grécia seria Hera, né? Em Roma, Juno. E por aí segue adiante. Saindo da Idade Antiga, a gente entra na Idade Média. Então aí agora aqui faz uma modificação muito completa. Por quê? Porque a religião ela é muito forte, ela é muito contundente na Idade Média. A gente vai ver que a igreja, né, a católica, ela leva o seu pensamento, né, pelo mundo. Tá bom? Então você vai perceber que toda a manifestação artística da Idade Média é voltada para a Igreja Católica. A Igreja Católica tem esse pensamento. E a gente só vai perceber isso, esse fim da Idade Média para o início da Idade, para o Renascimento, quando há a queda de Roma. Então a gente vai chegar lá daqui a pouquinho, porque no próximo slide a gente percebe que, a gente nota que a queda de Roma, que se deu mais ou menos em 350 depois de Cristo, né, durou aí até 1450. E logo em seguida a queda de Roma teve início o Renascimento. O Renascimento é o domínio, né? O domínio que o cristianismo teve na cultura ocidental, e o Renascimento vem quebrar esse pensamento simplesmente e puramente antropocêntrico para dar ideia a um pensamento mais humanista, né? O homem como centro, né, do universo. Então a arte renascentista ela buscava a inspiração nas artes gregas e romanas. Então percebam que vem em uma teia, em uma cadeia, né, de pensamento. E aí elas voltam para beber na arte grega e romana, mas ela faz uma quebra no seu pensamento. Né? Ela faz uma ruptura do modelo teocêntrico, né? Teo, igreja, religião, centrismo, centro. Então a igreja na Idade Média ela passaria a ser, ela era o centro do universo, o pensamento católico, né, de Deus, e ela rompe com esse pensamento e entra no antropocentrismo, né? Antro, homem, né? Antropo de antropologia e centrismo de centro. Então o homem é o centro do universo, ele é capaz de pensar por si mesmo, de se aprofundar, e esse pensamento rompe, e aí vem a queda basicamente de um pensamento que era centrado apenas na igreja, né, passa a dividir com o humano. E lá na literatura, a gente consegue enxergar na trajetória das escolas literárias que há um rompimento, né, que tem assim o Renascimento, certo? Que seria o classicismo, para depois puxar para o humanismo, que é esse período de transição. Ok? E aí na nossa próxima aula, nós vamos estudar os movimentos artísticos do século XIX entrando no século XX, desde as vanguardas europeias, até mesmo todas as manifestações artísticas do pop art, do happening e por aí vai. Nossas aulas vão ser bem curtinhas, porque eu acho interessante que sejam mais enxutas, para que vocês possam tanto ouvir nossa explicação, certo? E dá tempo de pesquisar, se aprofundar mais, tá bom? Em todas as nossas aulas nós vamos ter mais ou menos aí 2, 5 questões para vocês tentarem responder, e na aula seguinte vocês basicamente já têm a resposta e eu dou o gabarito das questões, tá certo? Então vamos para 2 questões para a nossa aula de hoje, que foi sobre a história da arte. Então, nós temos... A primeira questão foi do Enem de 2007. A pintura rupestre acima, no caso aí abaixo, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Letra A. Então, vocês estão vendo aí a pintura rupestre, que foi da toca de Pajaú. Letra A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. Letra B. A organização social e política de um povo indígena e sua hierarquia. Letra C. Aspectos cotidianos de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil. Letra D. Os rituais que envolvem grandes sacrifícios de dinossauros atualmente extintos. E letra E. A constante guerra entre grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Olha só, o que é bem interessante nessa questão do Enem, porque, e é o que eu vou chamar a atenção de vocês, né, estudantes,
Tome cuidado, porque às vezes tem questões que são pegadinhas, tá certo? Essa mesma aí, por a gente analisar o desenho, dá a ideia de um animal maior, que seria um dinossauro, e aí a letra D, isso, ela diz que é os rituais que envolvem grandes sacrifícios de dinossauros atualmente extintos, o que pode nos levar, né, nos induzir ao erro. Mas eu não vou dar resposta agora, o gabarito vai vir na próxima aula, certo? Mas temos mais outra questão aí, para que vocês possam pesquisar. Veja a imagem de uma das esculturas pré-históricas mais famosas, a Vênus de Willendorf. Sobre essa escultura, é correto afirmar que A. Foi encontrada no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no sul do Piauí. B. Foi descoberta em 1990 por um arqueólogo chamado Willendorf. C. Está relacionada a cultos arcaicos de fertilidade. D. Serviu diretamente como modelo para a criação da Vênus de Milo, na Grécia Antiga. E E. Foi encontrada ao lado de uma múmia no Vale de Gizé, no Egito. Tem também uma pegadinha nessa pergunta, nessa questão. Então vou tomar muito cuidado. E na próxima aula eu trago para vocês o gabarito dessas questões. Tá bom? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado por vocês acompanharem, né, nossa aula de História da Arte. E na próxima aula a gente vai ver os movimentos artísticos do século XIX até os dias atuais contemporâneos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima aula.